Vivemos com pressa, com metas, exercendo várias funções em um só dia. E como controlar a ansiedade? Encontrar o equilíbrio entre o emocional e o racional não é tarefa fácil para ninguém e exige um aprendizado, a chamada inteligência emocional. Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre conversa com Emerson Tchutcherovsky, introdutor do conceito de coaching no Brasil, autor de vários livros, conselheiro na área de comportamento, motivação e planejamento de carreira. Muito obrigado pela sua presença aqui, Emerson. Obrigado a você pelo convite. Nada em excesso é bom, né? Nem empolgação. Não, eu acho que tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Os extremos não dá certo. Pode dar certo até por um certo tempo. Depois a coisa se complica. Agora, o principal conceito de inteligência emocional, eu queria que você desse pra gente. Eu diria que o conceito de inteligência emocional ficou mais claro a partir do trabalho do Daniel Goleman, né, de Harvard, que ele trouxe isso na década de 90. E tem muito a ver com, primeiro, reconhecer os seus sentimentos, dar nome a eles e depois aprender ao que fazer com isso. Inclusive, no primeiro conceito do Daniel Goleman, falava de controlar as emoções, que eu sempre fui um pouco rebelde com isso. Porque a gente não controla a emoção. É verdade. Como é que você vai controlar a emoção na medida que a emoção já surgiu do sistema límbico e aí você vai fazer o que com ela? Então, já apareceu a já emoção, apareceu, né? Eu tive um grande mestre, que foi o meu grande mentor de inteligência emocional, que foi o Dr. Randall Riggs. É um médico psiquiatra que está baseado em Seattle, em Washington, no estado de Washington. E eu tive a grande possibilidade de passar assim noites em claro com ele, na casa dele, discutindo essas questões. Foi um privilégio mesmo. Um homem que, para ter ideia do trabalho de inteligência emocional que ele fazia parte, ele dava suporte ao Comitê Olímpico norte-americano na década de 90. E a gente sempre estava discutindo isso. Quer dizer, quando você tem contato com a emoção, ela já veio. Então, eu não gosto dessa história do controle da emoção, mas eu prefiro falar de gerenciamento da emoção, né? Como é que você vai lidar com essa emoção que eu estou sentindo? O grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não consegue perceber que emoção que tem dentro de mim. Mas depois que a emoção já chegou, como controlar? Pois é, você não controla, você vai gerenciar. Eu estou com raiva, ok, eu estou com raiva, o que eu vou fazer com isto, com esta raiva? Você aprende a lidar com ela. Né? Nós tivemos, alguns anos atrás, até o caso de um pai que descontroladamente pegou seu filho e bateu com a cabeça dele na árvore, lá em Campinas. Né? O que é isso? Agora, é aquela história, no momento seguinte, ele viu a besteira que ele estava fazendo. Ou, a grande questão, né, eu até posso puxar isso para um lado da cabala, né? Que coisa interessante, a gente é reativo e hoje nós somos muito reativos. A gente não reconhece o que está sentindo. Então você pega um líder, por exemplo, que é extremamente centralizador, o que está acontecendo com esse líder? Ele está com um bruto processo de insegurança. E quando você vê uma pessoa com muita raiva de você, com muita agressividade, em vez de você acalmá-la, não, você responde com mais raiva. Já vai virando... Isso vai virando uma coisa que leva a discussões intermináveis, né? O que pode colocar na... Como é que você pode admitir que o indivíduo no trânsito leva uma fechada, entendeu? E ele sai para brigar com o outro, ele abre a porta, sai com um revólver, dá um tiro. E no momento seguinte ele fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. É importante a gente colocar aqui que o aspecto, né, a gente acha que inteligência emocional saiu de moda, porque foi um conceito que já está sendo dito há muito tempo, né, sobre ter inteligência emocional. Agora, a maioria das situações de trabalho, por exemplo, é envolvida por relacionamento entre pessoas. Então, a qualidade de relacionamento humano, como habilidade, compreensão, a gentileza, isso pode ser um diferencial, não é? Com certeza.
A grande vantagem, quer dizer, eu digo sempre que a inteligência emocional é uma coisa da década de 90. A gente vive um momento de marketing que vem os novos gurus e já teve inteligência espiritual que veio daí e tudo mais. Mas vamos pegar o cerne da questão. Primeiro, não pode cair de moda, porque é o que eu digo. Enquanto o nosso cérebro tiver esta conformação, talvez daqui a alguns milhares de anos mude e a gente vai ter uma outra história. Mas, por enquanto, né? Pelo menos para a vida daqueles que estão vivos hoje, a inteligência emocional é absolutamente válida. Por outro lado, tem uma coisa, Silvia, que é o seguinte, dentro das empresas, hoje a inteligência emocional já tem uma história, né, de pesquisa dentro das empresas. E é claro, isso está muito evidente que um líder, para ser líder, ele pode ter 30% de conhecimento técnico, mas ele precisa de 70% de dedicar o seu tempo nos relacionamentos com as pessoas. Mas já existe essa consciência, Emerson? Porque tem aquela coisa do líder, né? É o chefão da empresa. Será que ele tem essa consciência ou isso está sendo mudado? Ou é uma necessidade hoje para o crescimento, para o progresso de uma empresa, ter um líder com inteligência emocional? Sem dúvida nenhuma. Agora, você veja só, né? Eu já dei várias palestras assim, para públicos grandes, inclusive pessoal de RH, quando tinha os congressos da RH Gestão. Então você tinha lá 1000 pessoas e aí perguntava assim, quem conhece inteligência emocional mais profundamente? Eram os gatos pingados. Aí eu falava, quem que leu o livro do Daniel Goleman? Aí tinham 3, 4, em 1000 pessoas. O que acontece é o seguinte, os resultados vão aparecendo. Eu, na minha opinião particular, acho que isso ainda está sendo um processo muito lento. Porque a gente vem com uma cultura que, infelizmente, não propicia o desenvolvimento da inteligência emocional. Você está falando a cultura brasileira. A cultura de uma forma geral. De uma forma geral. Por quê? Porque, primeiro que você tem uma cultura machista que veio, aí eu vou até, hoje a coisa está indo muito rapidamente, né? Você fala até da questão dos gêneros, etc. Mas vamos falar da cultura machista, que falava, homem que é homem não chora, cala a boca menino. Então o homem não podia se expressar. E hoje a gente tem aquele problema que as pessoas estão se isolando em seus micromundos, né? Que são os iPhones, os iPads, e não estão se relacionando. Então você precisa de emojis. Não é que eu não goste dos emojis, eu acho bacana e tudo mais. Para mostrar a emoção que você está sentindo, mas né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu já tive trabalhos de coaching, de counseling, que eu demorei 6 meses para um cliente poder expressar se o sentimento era bom ou ruim. Não é que ele estava expressando aquilo que ele estava efetivamente sentindo. Era só para dizer, o que você está sentindo, é bom ou ruim? Ele não sabia dizer. Porque ele não foi... Não, pois é, eu cheguei a pedir para ele ir num neurologista, pensando que ele tinha, vamos chamar aí, um parafuso a menos, né? Ele precisava de um tratamento psiquiátrico. Porque não conseguia, muita gente não consegue se expressar. Quer dizer, hoje é importante... Antigamente a gente era ensinado a se conter. Não era só, não, vamos ver o lado machista ou não. Não é isso, a gente era obrigador. Menina, fica quieta, menina, não sei o quê. Para mulher também, tudo no isso. Mundo corporativo, não se exponha, né? No mundo corporativo é um grande problema, porque a mulher, quando ela se expõe, aí ela, não, emocionalmente você é fraca. Isso. Né? Então, e não é isso. Mostrar as emoções não significa mostrar fraqueza? De jeito nenhum. Eu acho que a emoção, para você realmente poder liderar as pessoas e tomar decisões, a emoção é fundamental. Sabe uma coisa que eu prestei atenção? Nos últimos trabalhos que eu tenho visto, comercialmente falando, quando você assiste televisão, as grandes campanhas... Todas, eu não sei o que aconteceu, se deu um boom aí de inteligência emocional para quem cria as campanhas, chegaram à conclusão de que para atingir um cliente, fazer aquele cliente comprar o produto, precisa emocionar. Então todas as grandes empresas estão criando comerciais que nos emocionam. Ai meu Deus, que lindo! Ai. Quer dizer, toca o seu coração, você vai lá e compra. Uma vez eu fiz um trabalho com toda a área de vendas numa convenção de uma empresa de helicópteros aqui no Brasil. E o que acabou acontecendo? Eles começaram, os engenheiros começaram, era uma convenção de vendas, começaram a falar da parafuseta do helicóptero, que era de titânio, não sei o quê, parari, parará, parará. Aí chegou, e eles fazendo comparação com um concorrente americano, etc.,
E aí eu cheguei e falei assim, quem compra o helicóptero? Aí alguém respondeu, olha, o piloto tem mais de 50% da decisão na compra de um helicóptero é o piloto. Aí o presidente da empresa, na época um francês, ele falou assim, os outros 50% normalmente é a mulher do dono do helicóptero. É verdade. Olha isso. É verdade. Então, e aí eu peguei o embalo para dizer o seguinte, toda compra é emocional. Então é lógico que os publicitários... Toda compra é emocional. Toda compra pode né? ser a compra mais técnica que possa existir. Ou mais simples. Né? Se você pegar uma compra técnica, o que vai fazer, por exemplo, um filtro de papel de uma indústria de celulose na máquina que faz a celulose, um filtro de papel. Ele tem características técnicas, porém ela vai me dar tranquilidade de eu poder dormir à noite e saber que a minha máquina está operando de madrugada. Entendi. Eu estou comprando isso. Certo. Tudo é emocional. Tudo é emocional. E logicamente os publicitários é um pessoal que tem que lidar com gente, né? Outra coisa, eles estão utilizando essa ferramenta que infelizmente dentro das corporações ainda vejo... Eu esperava que com esse boom da inteligência emocional e com os resultados já de pesquisas realizadas concretas, desde a Força Aérea Americana, por exemplo, que com testes de inteligência emocional, eles chegaram a contratar pilotos que tinham 99% de acerto em alvos e o turnover chegou a 0. Quer dizer, existem uma série de comprovações. Eu esperava... O que quer dizer isso? Explica. Por exemplo, não se tinha pilotos que... não tinha teste de inteligência emocional. A partir do momento que eles começaram a trazer aqueles que tinham maior nível de inteligência emocional, os alvos eram acertados até 99%. Só tinha 1% de erro. E o turnover foi a 0, porque é uma elite de pilotos. Entendi. Né? Quer dizer, a inteligência emocional... A inteligência emocional faz toda a diferença no desempenho prático de um piloto da Força Aérea Americana. E de qualquer profissão? De qualquer profissão. Porque é o saber lidar, né? Você tem que lidar... Antes de mais nada, uma coisa que é muito importante, qual a grande vantagem, por exemplo, da inteligência emocional no dia a dia? É a comunicação. Você consegue se comunicar melhor. E hoje em dia, o que o líder faz a não ser se comunicar? O líder não fica fazendo trabalho. Ele precisa transmitir os sonhos, ele precisa transmitir, motivar pessoas, ele precisa conquistar clientes, ele precisa conquistar a sociedade, ele precisa mexer com as emoções, né? Que as coisas estão mudando muito rapidamente. O jovem hoje está extremamente preocupado. Será que essa empresa que eu estou comprando esse produto realmente ela tem uma preocupação com a questão ecológica, de sustentabilidade? Verdade. Será que eles não estão mentindo para mim? A gente passou por uma fase aí, né, que tinha eu diria que nos anos 2000, né, na década passada, a gente tinha muita empresa que chegava aí, eu sou sustentável e não sei o quê, e contava um monte de lorota, só que era mentira. Né? O jovem hoje está muito mais preocupado com isso. Então, para você chegar, você precisa comunicar bem, e para se comunicar bem, você precisa ter empatia. E você, treinando a tua inteligência emocional, você aumenta terrivelmente a sua capacidade de empatia. Por quê? Porque você aumenta a capacidade de ouvir o outro. Se eu reconheço as minhas emoções, eu vou ter a possibilidade mínima de saber o que o outro, sentir o que o outro está colocado. Eu coloco até de uma maneira bastante interessante, só para concluir. Isso tem muito a ver com compaixão. Olha só que coisa. Então, para eu ter compaixão pelo outro, eu preciso primeiro reconhecer os meus sentimentos. Senão eu não vou ligar para o outro. Faz sentido. Outra coisa que a gente vai falar depois do intervalo é saber quem tem mais inteligência emocional, mulher ou homem. Opa! A gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre de hoje está conversando com Emerson Tchitchurovsky, introdutor do conceito de coaching no Brasil, e a gente está falando sobre inteligência emocional. Mas espera um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele trouxe, tem vários livros, hein, Emerson?
Eu trouxe os 3 principais. Olha só, vamos mostrar esse aqui. Esse Não, esse eu vou mostrar por último. Vou mostrar esse aqui primeiro. Vamos lá. Que na verdade foi o último, né? Ah, é? Equilíbrio. Então, vamos lá. Esse aqui é o mais recente. É um livro que, na verdade, são as pinceladas até para um público mais jovem, para provocar reflexões. E foi fruto de um trabalho que eu fiz de um workshop, e aí está mais ou menos as perguntinhas básicas, né? Equilíbrio. O pequeno livro para resgatar seu equilíbrio pessoal e profissional. Bom, né? Porque é de bolso, você já vai prestando atenção. Tem umas perguntinhas, né? Aí, tem um espaço para escrever algumas coisas aí. A gente tem muito pouco tempo de parar para pensar. Né? Mas já dá uma reflexão. O outro é Executivo, o super-homem solitário. Eu entendi solidário, mas não é solitário mesmo. É solitário. Isso Por quê? Falta de inteligência emocional para esse homem aqui? Eu acho que até pela falta de inteligência emocional do grupo, de poder expressar suas emoções, ele acaba se embotando e ficando solitário. Esse que é o grande problema. Com quem o executivo tem a possibilidade de discutir as suas fragilidades e discutir as suas limitações. Com o chefe eu não posso, com os colegas eles são competidores, com os que estão abaixo eu não posso porque vão achar que eu sou um líder fraco, com a minha mulher ela tem um viés e eu posso trazer mais preocupações para minha casa e ele fica solitário. Isso, na verdade, esse nome surgiu de um artigo que eu escrevi, fruto exatamente dos trabalhos de counseling, de mentoring, coaching que eu estava fazendo em um determinado momento, e coincidentemente esse tema dessa solidão, que as pessoas não tinham com quem falar sobre as suas fragilidades, os seus medos, deixava todo mundo louco, né? Mas isso em questão, já dentro do nosso assunto, quer dizer, como que o executivo hoje pode praticar a inteligência emocional se ele até não tem com quem falar? Pois é, e é por isso que você tem que procurar, seja um coach, um conselheiro. Para treinar isso. Para treinar isso. E a gente treina, vai na academia, treina o corpo, e até vai a terapia, né? Eu sou de uma geração que tinha gente que falava, você vai fazer terapia, pô, isso é coisa para pessoas fracas, né? Isso daí não existe. E digo, até hoje, eu tenho trabalhado um pouco nessa questão de sucessão familiar, né? O pessoal da minha geração, né, que está aí entre os seus 60, 70 anos, tem muita dificuldade de aceitar isso. O jovem está mais aberto. Né? E esse aqui é Executiva, a heroína solitária. Pois é. Quer dizer, você está mostrando aqui que os executivos, se eles não prestarem atenção, eles vão ser cada vez mais solitários. Eles precisam, né? Precisa ter um espaço, né? E precisa reconhecer os seus sentimentos, porque muitas vezes não reconhecem os sentimentos exatamente por não poder mostrar uma certa fraqueza, debilidade. E todos nós estamos aqui na vida para aprender, para evoluir. Mas não dá para ser super-homem. Quem que tem mais problema ou quem que tem mais facilidade de ativar esse mecanismo aí da inteligência emocional? O homem ou a mulher? Na verdade é o seguinte, a mulher, por uma questão física, isso daí foi um presente do Papai do Céu, né? Deu para as mulheres... Emoção demais. Aí é que está a história. Por quê? Porque o corpo caloso tem um maior grau de conexões, que é entre o lado esquerdo e direito do cérebro, que são um feixe de conexões. A mulher tem mais do que os homens. 2, a questão da amígdala, que é a amígdala singular, né, que está no centro do sistema límbico, que tem todas as nossas memórias. A da mulher é maior do que a do homem. E o córtex pré-frontal, ao contrário, nas mulheres são menores. Né? Agora, então, por isso que a mulher tem essa habilidade de sentir, mais facilidade, né? Agora, você tem o quê? Quando eu escrevi, inclusive, esse livro, né, tem um capítulo que eu falo, a mulher, num primeiro momento, ela veio para competir com o homem. Para mostrar que ela era tão boa quanto. Ela é tão boa quanto e não é, ela tem habilidades diferentes. Habilidade, né? é isso mesmo. É uma questão, inclusive, hormonal. Sim. Né? Você tem oxitocina. É outra inteligência. É outra inteligência. Você tem uma oxitocina, por exemplo, ela responde ao estresse. Você vê, o homem quando está estressado, ele quer ir para sua caverna e resolver os problemas dele pensando. A mulher não, a oxitocina, que é o hormônio que amplia o útero no momento do parto, a oxitocina que dá a possibilidade de ela dar leite,
isso daí já ficou comprovado de que este hormônio, ele gera maior relacionamento, a busca de maior relacionamento. Então a mulher, quando ela está estressada, ela quer dividir com a amiga. É verdade. É verdade. É diferente. Dividir com alguém. Tem que dividir com alguém. O homem não, ele fica calado, aí né? Ele não quer dividir. Aí, ó, né? mulherada, isso aí já é realmente uma grande dica. Quando teu marido estiver calado, deixa ele calado. Não adianta, não é que ele é chato, que ele é embotado. Né? Eu, por acaso, eu diria o seguinte, que 60%, 70% dos clientes são mulheres, né? E elas reclamam muito dos maridos. Porque a gente trabalha muito a emoção, né? É muito rápido, né? Inclusive essas conexões, elas são muito rápidas. Né? Agora, em relação ao QI, né? O coeficiente de inteligência e o QI de emocional. Os testes tradicionais de QI, eles foram criados, né, naquela época para filtrar pessoas conforme a sua capacidade de processar informações. Mas será que isso é realmente importante quando se trata de sucesso? Não. Hoje, todas as pesquisas de gestão de empresas ao redor do mundo mostram claramente que o líder ele precisa ter, sim, um grandíssimo grau de inteligência emocional e ele não precisa ter tanto QI. Eu sempre cito, nesse caso, a questão do George Bush, né, que é um homem que tem 112 de QI. Ele está entre os 10% da população mundial mais inteligente. E ele é um desastre em termos de inteligência emocional. Porque você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas não saber administrar bem as suas emoções. Isso tem um grande impacto, né, na vida como um todo, sei lá, na comunicação, no ambiente de trabalho, em casa, né? Com a família, em casa com a família. Então é muito complicado, porque isso afeta a comunicação. E teve um executivo uma ocasião que ele chegou para mim e falou assim: "Puxa, Emerson, a gente está fazendo um trabalho de gerenciamento de tempo aqui e eu comecei a anotar tudo que eu faço, como você me pediu, e eu cheguei à conclusão que 85% do meu tempo eu estou conversando com as pessoas." Ele era presidente da empresa. Eu falei: "Nossa, não é 95%?" Eu ainda brinquei com ele. Faltava ainda, né? Eu falei: "Porque você não faz outra coisa. Você tem que se comunicar, tem que interagir o tempo todo." Então a questão da racionalidade, questões técnicas, né, requerem um grau de raciocínio e tudo mais. Agora, tem um aí que soltou uma coisa, falou que as grandes decisões, as decisões difíceis, elas têm que ter uma base emocional. Seria muita responsabilidade jogar só no racional. É mesmo? Então, você acha que o emocional não pode atrapalhar na hora de uma decisão, uma grande decisão difícil? Não, em geral não. Tem que ser o racional? Eu trabalhei num grupo que foi comprado pelo Occidental Petroleum, né, que agora já saiu do Brasil. E essa empresa foi formada, uma das grandes empresas de petroquímica e química do mundo, foi formada por um russo que aos 23 anos já tinha o seu primeiro $1 milhão, né, muitos anos atrás. E eu até cito no livro que ele tinha uma coisa, ele trabalhou até 92 anos, era um cara que gostava de fazer balonismo em motocicleta, ele morreu sendo executivo da empresa dele. E uma das coisas que ele fazia, ele recebia várias propostas. Pode parecer louco, ele tinha pilhas de propostas. Ele pegava aqui, essa sim, esta não. Ele fazia assim. Mas sem olhar? Sem olhar. Ele primeiro, para ele fazer era a primeira peneira, ele ia analisar, mas era muito uma coisa de feeling, né? Então tem que ter sentimento nas coisas, nas decisões, em tudo, né? Agora, então é mais emoção e menos razão? Mais emoção e menos razão, porque a emoção ela não fura, a emoção está diretamente ligada ao coração, teu coração não falha. Ai, não sei, a gente fica confusa, principalmente mulher, porque fala assim, olha, tenta não ser tão emocional, seja mais racional. Quem está falando isso? A sociedade machista está falando isso. Não, para não errar tanto. A sociedade machista está falando isso. Mas tem aqui uma parte que você fala, eu vou até buscar aqui, que é o sequestro neural. Ah, bom. Aí é que tá, o sequestro... Aquela coisa de você resolver na hora do impulso. Tem um momento para resolver aí, né? Lógico, você não pode... O que tem que acontecer? O sequestro neural é quando você está extremamente fora de si. E você perdeu tudo já. Perdeu deu tudo. A louca. Deu a louca, você está no ponto, por isso que chama sequestro neural. Isso foi o Goleman que colocou. O sequestro neural é naquela hora que você foge totalmente
do raciocínio. E o que acontece? Ele fez uma série de testes em Harvard, e quando você está com muita raiva, com muita agressividade, você precisa de 20 minutos para isso voltar ao normal. Existe uma bioquímica dentro de você que, na média, foi testado em pesquisa científica, demora 20 minutos. Eu já tive empresas que eu trabalhei com isso, e foi até interessante que o grupo pegou, e o negócio aqui tá ruim, então vamos dar uma pausa, que inclusive eu já trabalhei dentro dessa área, na área de diplomacia, na área de negociação. Quando o negócio começa a fervilhar, o que se faz? Uma pausa. Isso em tudo, Emerson, vamos lá. No sentido prático, no trabalho, às vezes em casa, às vezes com o marido, com o namorado, com o filho, percebeu que a coisa esquentou? Vamos dar uma parada nisso, não vamos resolver agora? Não. 20 minutos, respira e aí tenta conversar. E aí eu vou dizer, as mulheres que me perdoem, vocês são mais imediatistas. As mulheres, exatamente porque elas trabalham com essas conexões, elas querem resolver na hora, fica uma ansiedade, né? Não, dá uma pausa, que as coisas vão baixar de bola e você vai ter a possibilidade de raciocinar melhor. Então a gente só use o racional quando a emoção está controlada. Está administrada. Eu vou dizer, não gosto da palavra controle. Né? É verdade. Né? Quando você vê que a emoção deu aquela baixada de bola. Isso é tão natural que a vovó já dizia isso, né? Conta até 10, né? Conta até 1000. Conta até 10. Vai dormir com o travesseiro, amanhã você pensa melhor. Isso ela não sabia nada. Isso é um fato, né? Sabe, isso daí é natural do ser humano. E hoje, como eu te falei, tem pesquisas, né, científicas que provam isso. Agora, a boa notícia quanto ao desenvolvimento da inteligência emocional, para a gente terminar. Pois é, a boa notícia é que você pode... O QI, depois dos 7 anos, ele está praticamente consolidado. As sinapses, elas já estão ali. Por isso que é tão importante você estimular seu filho a trabalhar com brinquedos, com cores, a interagir, etc. e tal. Depois dos 7 anos, aquilo que formou está formado. Existem aí teorias de ginástica cerebral e tal, mas os ganhos são muito... não são significativos. Uhum. No entanto, a inteligência emocional você pode treinar diariamente. Eu acho que a gente vai morrer podendo treinar, né, inteligência emocional. Inclusive, eu acho que a hora da morte é um momento bastante complexo para quem está lúcido, né? Uhum. Para trabalhar a questão da inteligência emocional. Então tem que treinar. E eu falo até, as mulheres têm essa possibilidade. Procurem perguntar para os seus companheiros, maridos e agregados, né? O que você está sentindo agora? Os homens, inclusive, tomam um choque, né? Okay. Então, você pode treinar. Tem que estimular a reconhecer o que você está sentindo. É isso aí. Muito bem. Não temos mais tempo. Obrigada, Emerson, pela Obrigado sua a você pelo convite, sempre à disposição. Obrigado aos nossos espectadores. Muito bem. Tá aí a dica do Emerson, né? Emoção, acima de tudo, pergunta o que você quer. E pensa também o que o seu companheiro quer. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos no próximo Opinião Livre. Até lá. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.